Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Nós passamos nas semanas anteriores, entramos na semana anterior, as instruções dos Espíritos, né? Falamos sobre a virtude, fizemos lá um histórico sobre a virtude, lembramos a mensagem do François Nicolas Madeleine, de Paris, em 1863, que ele fala sobre a virtude. Depois nós entramos no mesmo espírito, dá uma outra mensagem chamada Superiores e Inferiores, que ele começa falando sobre a autoridade. Não sei se vocês recordam da semana passada, ele começa falando sobre a autoridade, e aí ele fala como deve ser a autoridade, porque ele fala em superior e inferior, aquele que tem a autoridade e aquele que é subordinado à autoridade. Desculpa. E nós vamos observando aí ele vai nos chamando a atenção para essa questão da autoridade, vai nos mostrando como deve agir a pessoa que detém a autoridade. E ele vai falando sobre a bondade, sobre como se expressar, como nós devemos nos expressar quando nós detemos autoridade, como nós devemos nos comportar diante da autoridade que é passada para nós. Estava lembrando sobre aquele duelo que existe quando nós queremos exercer a nossa autoridade a todo custo, quando nós deixamos tomar conta de nós o personalismo, porque a maior barreira com relação à autoridade é o personalismo. Acho que é a maior barreira que pode existir na nossa vida, em tudo que nós formos exercer, o personalismo, ele barra a nossa evolução espiritual. Por quê? Ele eleva o nosso orgulho, afasta de nós a humildade, que são dois sentimentos, duas virtudes, dois sentimentos muito importantes para nós. O orgulho, a vaidade e a humildade, que são antagônicos. Então, a autoridade que promove esse orgulho, que promove esse personalismo, nos afasta da evolução espiritual. E diz respeito exatamente ao nosso tempo. Nós estamos vivendo isso no planeta. O personalismo toma conta, o autoritarismo toma conta, ele ocupa o lugar da autoridade, daquela autoridade legitimada, daquela autoridade moral, porque nós observamos que os espíritos, a questão da autoridade nós podemos observar em relação aos espíritos. Quando nós vamos pela coleção André Luiz, eu gosto bastante de citar exemplos da coleção André Luiz, por conta disso. André Luiz, ele participa de muitas palestras no mundo espiritual. E ele acompanha e é acompanhado por muitos mentores, Calderaro, Jerônimo, enfim, todos aqueles espíritos que são espíritos de alta hierarquia. E esses espíritos, quando vão fazer alguma palestra, quando eles vão se dirigir a uma população, seja uma população de encarnados que através do sono, como Eusébio, por exemplo. O Eusébio, ele faz uma palestra maravilhosa no livro No Mundo Maior. Ele tem uma autoridade moral, ele tem uma autoridade legitimada. Ele tem uma autoridade sobre aqueles espíritos que estão dormindo, que nós, sei lá, acho que não, eu propriamente dito não, mas os espíritos entram no sono e são levados para essas palestras, e lá eles recebem essas palestras. E o espírito, o que o André Luiz fala? Quando o espírito chega, está todo mundo em conversação. Quando o espírito começa a falar, quando ele se apresenta, quando o Eusébio se apresenta diante de uma multidão de mais de 1000 pessoas para fazer aquela preleção maravilhosa que ele faz no livro No Mundo Maior, que está no capítulo 2, quando o Alexandre, no mesmo tom, ele se apresenta para aquela população que vai para aquele curso dele no livro Missionários da Luz. O que acontece? Quando ele chega, ele tem autoridade moral, aquela autoridade legitimada. O que o André Luiz observa? Observa que todos se calam.
quando eles entram. E aí ele faz a prece, porque a prece é fundamental em qualquer trabalho que você vai realizar. A prece, ela é fundamental e ela tem que ser feita, e ela, sendo feita, nos conecta com o mundo espiritual superior. Isso em qualquer lugar. A gente não precisa chegar no nosso trabalho, por exemplo, vamos fazer uma prece, porque nós trabalhamos com pessoas de religiões diferentes. Vamos fazer uma prece. Agora todos vão fazer uma prece. Não, não precisa pompa e circunstância. Basta que você faça a sua prece no início de cada trabalho que você vai fazer. Se você vai começar a dar uma aula, uma prece, volta. Quando você... Eu aprendi uma coisa com a doutora Marlene, eu tenho falado isso bastante. A doutora Marlene, um dia, eu falei para ela que eu tinha umas coisas assim, uns mal-estar de manhã. Eu tinha um mal-estar, eu tenho às vezes um mal-estar de manhã quando eu acordo, porque eu acordo assim, já a ansiedade toma conta do meu corpo, eu já quero começar a... Aí ela falou assim, errado, meu filho, errado, falou assim para mim. Um dia eu estava comentando assim, en passant com ela, não era consulta, não era nada, era numa conversa assim, errado, meu filho, parece que estou ouvindo a voz dela. Ela falou para mim, a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é nos conectarmos com o mundo espiritual superior. Aí sim, você faz a sua prece, você faz a sua conexão com o mundo espiritual superior. Porque eles têm uma autoridade legitimada, eles têm uma autoridade moral. E aí sim, passa aquela ansiedade, aquela coisa que você faz querer correr, porque normalmente a gente está sempre correndo, falo por mim, porque estou sempre correndo, porque tenho que correr, porque eu entro às 7 horas, porque... Então aí ela falou, para. Faz a sua conexão, não é uma coisa assim, você não vai ficar, não precisa se alegrar, não, você não vai ficar mais 1 hora na cama para fazer isso. Você vai fazer a sua conexão com o plano espiritual superior e aí sim você vai dar continuidade ao seu dia. Nunca mais eu me esqueci dessa observação dela. E acontece lá na palestra do Alexandre, em Missionários da Luz, acontece na palestra do Eusébio, no Mundo Maior, e todos fazem a prece. E eles têm aquela autoridade legitimada, aquela autoridade. E aí, esse espírito, esse cardeal Morlot, ele fala sobre isso, sobre essa autoridade. E você vê, e ele fala aqui que você tem que ser bom, que você tem que falar com paciência sobre os seus subordinados, sobre aqueles que você exerce a autoridade, que você tem que ter amor, que você tem que ter caridade, que você tem que exercer, mas... Ele também, mais para frente, quando ele vai falar dos espíritos inferiores, quer dizer, aqueles que são subordinados, nós, muitas vezes, subordinados aos nossos chefes, aos nossos diretores, coordenadores, porque nós pertencemos a uma hierarquia dentro do nosso trabalho, salvo quem é dono da empresa, salvo quem é aqueles que exercem a autoridade dentro da empresa. Então, nós somos subordinados, nós pertencemos a uma hierarquia. Nós, professores, somos assim. A nossa hierarquia é o professor, o coordenador, o diretor, e nós temos responsabilidades também. Nós temos que nos submeter à autoridade daquele que é o superior. E ele fala sobre essa autoridade, ele fala sobre essa subordinação, que ele chama de espíritos inferiores, que é aqueles que estão subordinados à autoridade, e ele nos diz assim, a autoridade, eu creio que ficou claro para nós, aos subordinados, cabe a nós também, o que cabe a nós, os subordinados? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que seu chefe não cumpra os dele. Porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outro. Então, aquela história de pagar olho por olho, dente por dente, meu chefe me deu uma patada, então eu vou lá e vou responder na mesma moeda, é bom a gente pensar, é bom nós consultarmos as nossas consciências. Ainda que ele erre, nós devemos acertar.
se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo tem abusado outrora da sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como prova a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Prova a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Então nós devemos deixar o nosso personalismo de lado também na condição de subordinados. Se sua crença o guia na sua conduta, ele age como desejaria que seus subordinados agissem com ele caso fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve o seu tempo os mesmos cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelos sentimentos do dever que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio no caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, se o chefe tem as obrigações dele, se ele diz aqui, espíritos superiores, aqueles que detêm autoridade, você tem que ser manso no seu coração, você tem que ser... O subordinado da mesma forma, sobretudo aqueles que são os espíritas. Ele chama a atenção aqui de nós, dos espíritas. Porque se nós conhecermos a reencarnação, nós temos que nos transformar. Dizem os espíritos. Se nós, não sou eu que estou falando, não. Se nós conhecermos a reencarnação, nós temos que nos transformar. Se nós conhecermos a imortalidade, nós temos que nos transformar. Porque o conhecimento, como dizem os espíritos, é a espiritualização através do conhecimento. Se nós conhecemos, nós temos que nos transformar. Então, nós já conhecemos, então nós temos que nos transformar. E nós temos que fazer um esforço sobre-humano, vamos dizer assim. Eu estou falando por mim, eu tenho que fazer um esforço sobre-humano. Sobretudo porque muitas vezes eu tenho vontade de ir lá e pagar na mesma moeda, e não são poucas as vezes que eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu tenho que conter os meus ímpetos, o meu sangue quente, e aceitar aquilo que o meu chefe fala, aquilo que o Espírito Superior fala, e dar continuidade ao meu trabalho. Porque se eu der chance para o meu nariz empinado, o que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego, eu vou perder a minha oportunidade de trabalho e vou perder a minha oportunidade de evolução espiritual. É assim que funciona. E aí, um outro espírito protetor, aqui nas instruções dos espíritos, vem outra mensagem. O homem no mundo, um espírito protetor, Bordeaux 1863. E o que ele nos fala, esse espírito? Olha que interessante. Primeiro vem o homem no mundo e depois vem cuidar do corpo e do espírito. São duas mensagens muito importantes que nos trazem muitos conhecimentos. E nós precisamos desse conhecimento, sobretudo nos dias de hoje, porque elas têm a ver com o dia a dia nosso, com o que nós estamos vivendo hoje. Elas foram dadas em 1863. Os livros do André Luiz foram psicografados em 1946, em 1947, em 1948, nosso lar até antes da Segunda Guerra Mundial, e eles já chamavam a nossa atenção por isso. Por isso que o mundo anda do jeito que anda. Por isso que nós andamos convivendo com a violência e com uma série de dissabores que nós passamos no mundo pela nossa própria conduta. Porque nós nascemos, nós reencarnamos, nós nascemos, nós reencarnamos, e não há mudança nas nossas atitudes. Então ele diz assim, o homem no mundo, esse espírito, ele é de uma pureza, esse espírito aqui, esse espírito protetor, não tem o nome dele, o outro chama Jorge, mas esse daqui, ele é de uma pureza, de uma bondade, que
que chega a comover a gente. Ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. É aquilo que a doutora Marlene falou para mim. Faça a sua conexão ao acordar. Faça a sua conexão com o plano espiritual superior. Lembre dos espíritos superiores. Lembre que você tem que olhar para o céu, que você tem que olhar para os espíritos superiores. Ela falava: eu faço isso do meu dia a dia. E isso ficou gravado na minha cabeça. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos o perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir frutos da caridade e da justiça. Agora, eu sou terra. Nós não tivemos lá o semeador e a terra? Nesse momento que eu me conecto com o mundo espiritual, eu sou o quê? Eu sou terra. Porque eu abro o meu espaço para quê? Para que os espíritos superiores venham semear nessa terra, e para que essa terra seja fértil. É o que está dizendo o Espírito aqui. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como deveis viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Essa terra que é fértil para a gente receber, para receber dos espíritos superiores. É aí que ela falava: conecte, faça a sua conexão com os espíritos superiores. Seja a terra fértil para esses espíritos jogarem a semente ali dentro, para que essa semente possa frutificar e frutificar os frutos da caridade e da justiça. Fostes chamados aos contatos de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. É a nossa vida. Nós temos que viver nessa vida de espíritos antagônicos e tudo mais. Nós não estamos vivendo uma vida monástica. Nós não estamos vivendo dentro de um templo. Nós estamos vivendo na vida. A gente pega o carro, vai no trânsito, é xingado, de vez em quando xinga. Não deve fazer isso, mas de vez em quando também desacata o outro. E aí é isso que ele nos chama a atenção. Fostes chamados, estou falando por mim, fostes chamados ao contato dos espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Olha só que interessante. A alegria do herdeiro dos céus. Nós conhecemos a reencarnação, nós evoluímos e nós aprendemos. Nós conhecemos a imortalidade da alma e nós aprendemos também. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. A gente não precisa ser aquele: eu sou o virtuoso, eu sou, sabe? Não. A virtude não consiste nisso. A virtude consiste no quê? O que ele fala para nós? Seja bom, seja alegre. Dê um sorriso para aquele que você encontra na rua. Certo? Ainda que você que conviva com espíritos antagônicos. Estais sempre alegres e contentes. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta começar ou acabar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada.
Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Olha que coisa bonita que esse Espírito fala para nós. Que pureza de sentimento. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com o semelhante, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-lo. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-te ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez, não, sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento, na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. O que ele fala aqui? Ele manda, qual é o principal ensinamento dessa mensagem dele? Ele fala, purificai os vossos corações, elevai o vosso espírito, exortai a prece e a evocação mental, sacrificai as necessidades, fazei com um sentimento de pureza que possa santificar, não melindrai nenhum daqueles com que vos encontrardes, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limite, seja perfeito. Qual é o principal ensinamento desse Espírito? Em suma, o que ele fala, mude a sua atitude mental. Mude a sua atitude mental. É isso que nós devemos fazer. Então ele fala, mude a sua atitude mental. Se aquele te fere, você não precisa ir lá oferecer a outra face, se você ainda não tem essa evolução espiritual. Mas, deixa para lá. Porque o Espiritismo não é uma religião estática, ela é uma religião de movimento, ela é uma religião de ação, ela não é uma religião estática, ela é uma religião de ação. E nós precisamos praticar essa ação. Quando eu mudo a minha atitude mental, o que eu mudo também? Eu mudo a minha sintonia, eu mantenho uma sintonia mais elevada. Eu mudo as minhas companhias, o meu condomínio espiritual, que todos nós temos. Então eu mudo exatamente como deve ser a conduta da minha vida. Eu mudo a minha atitude mental. E me lembrei, quando eu estava fazendo isso, que eu também ouvi aqui numa preleção, num estudo que alguém fez aqui, eu não sei se foi a doutora Marlene, se foi a Magali, se foi o Paulo, se foi na sala do desenvolvimento mediúnico também, eu não lembro mais. Mas que eu guardei isso, eu fiz uma anotação e lembrei do Novo Testamento, Jesus, a mulher samaritana. O que Jesus fala à mulher samaritana? Tempo virá em que Deus não será adorado somente no templo de Jerusalém ou ao monte de Jericó. Vai ser adorado no coração de cada criatura humana. Às vezes eu ouço algumas coisas assim, eu procuro fazer umas anotações, eu tenho sempre um caderno lá que eu vou anotando, que eu vou guardando. Tempo virá. Por quê? Porque quando nós mudarmos a nossa atitude mental, Deus não vai precisar ser adorado aqui dentro, Deus não vai ser adorado no templo, lá no outro templo, nem tampouco no templo de Jerusalém, nem tampouco no monte de Jericó. Ele vai ser adorado aonde? No coração de cada criatura humana. É como ele fala aqui.
É de uma singeleza, é de uma pureza esse espírito. É tão bonita essa mensagem que vale a pena a gente tirar um xerox e ler todos os dias. Ler todos os dias essa mensagem, para que seja uma mensagem da nossa conduta no dia a dia. Isso é, quando eu li, eu falei, puxa vida, tá aí, ponto. Tá aí a palestra do Eusébio, tá aí a palestra do Alexandre, no Missionários da Luz. É isso. Alexandre voltado para a questão da mediunidade, Eusébio voltado para a questão dos nossos dias. Ele traz um histórico da humanidade, palestras maravilhosas, e o Espírito ele vem e fala a mesma coisa para nós. Anteriormente, lógico, a Eusébio e a Alexandre, aqui na palestra, na instrução dele. E mais para frente, nós temos um outro espírito chamado Georges, espírito protetor Paris, em 1863, que ele nos fala, cuidar do corpo e do espírito. Então, quando nós mudamos a nossa atitude mental, a nossa sintonia, nós estamos cuidando do nosso corpo e nós estamos cuidando do nosso espírito. E ele nos lembra, esse espírito, que ele diz assim, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Agora, é duro para uma alma ser prisioneira de uma carne que tem problema. Óbvio que nós sabemos que existem os problemas que são problemas kármicos, que são problemas, provas que são provas. Mas a nossa atitude mental faz com que nós tenhamos saúde no corpo e que nós tenhamos saúde na alma. Que nós encontramos hoje em dia um grande número de pessoas com problemas de depressão e uma série desses problemas que são voltadas para essas questões do espírito, que são voltadas para essas questões da atitude mental. E aí ele continua, depois de fazer mais algumas observações. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as necessidades tão diferentes? Que o corpo tem umas necessidades e o espírito tem outras. Como é que a gente faz para manter esse equilíbrio? Ele diz assim, o embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso, os ascetas, que desejam abater o corpo, e os materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado de duas correntes, fervilha uma multidão de indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam sua tibieza, ou sua fraqueza, e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência do viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver-se se o espírito não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido. E o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos martirizando o corpo, não vos tornardes menos. Sereis por acaso
mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Nosso corpo, nosso templo, como fala Alexandre. Se nós queremos uma conexão com o mundo espiritual superior, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos dar um rumo para a nossa vida para fazer essa conexão com o mundo espiritual superior. Se ao desencarnar nós queremos atingir um lugar que não aqueles lugares trevosos, aqueles lugares de sofrimento, de escuridão e tudo mais, o que nos diz Eusébio no livro Obreiros, desculpa, no livro, bom, enfim, nos diz Eusébio lá no livro do André Luiz, Alexandre no Missionário da Luz e Eusébio, o que ele nos diz? Nós temos que cuidar do nosso corpo, que nós temos que cuidar do nosso corpo, que nós temos que mudar a nossa atitude mental. Me deu um branco agora no livro Missionários da Luz e no Mundo Maior. O Eusébio no Mundo Maior e o Alexandre no Missionários da Luz. Um fala da questão da mediunidade, da conexão com o mundo superior. E o outro também fala da conexão com o mundo superior, mas ele fala da nossa convivência, da convivência no nosso mundo. Um diagnóstico do nosso tempo. Se nós abrirmos o jornal, nós vamos ler as notícias, e nós temos que ler, obviamente, né? A gente tem que participar do mundo, como disse o Espírito lá, que nós não podemos viver uma vida monástica. O que é que nós vamos ler? O que é que nós vamos observar? Que nós estamos comprometidos com a razão, que nós deixamos os sentimentos de lado, que nós não soubemos valorizar o amor, que nos afastamos da religião, que temos na maioria das vezes a religião como pró-forma, que não somos aquele espírito que tem, como Jesus fala para a samaritana, que nós não temos Jesus, nós temos Deus no templo, mas nós não temos Deus dentro do nosso coração. E o que Kardec nos fala sobre a religião, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Religião boa é aquela que nos transforma, nos torna melhor, que torna melhor o homem. Você conhece a reencarnação, você se transforma. Você conhece a imortalidade, você se transforma. A espiritualidade vem através do conhecimento e da nossa mudança de atitude, da nossa mudança mental. Então nós deixamos um capítulo aqui, um espetáculo de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como todos, lógico, mas um espetáculo de capítulos, aonde Jesus, Kardec, os Espíritos nos convidam a quê? A sermos perfeitos, a deixarmos de lado essas mazelas, porque o mundo está andando, a vida está andando rápido, isso nós estamos observando, que a vida está andando rápido. E ele nos convida à perfeição através das virtudes e através da nossa mudança mental. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de fazer alguma observação? Nós podemos fazer podemos ainda ouvir as observações. Se não, acho que nós podemos passar para outra parte, para os outros trabalhos, que é o trabalho de educação mediúnica. Oh, esqueci.